Gostaria que mais mulheres estivessem aqui, porque nós fazemos esse culto uma vez por mês, mas eu entendo que o fato de nós não termos feito no mês passado, por causa da marcha, isso dá uma quebrada, né, nessa continuidade aí do mês. E hoje também alguns eventos acontecendo ao longo desse dia. Mas, enfim, a gente vai levando. Vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você que se comprometeu com algum tipo de oferta. Olha, gente, eu tenho recebido ligações, mensagens, né? No Zap Zap. Aquela campanha que nós fizemos de oferta da obediência. Olha, você sabe que semana passada teve uma irmã que me procurou e ela disse assim: pastor, eu botei a minha oferta da obediência. Aí, um dinheiro que eu estava esperando saiu. Só que o dinheiro que eu estava esperando era para receber uma vez. E agora não vai ser mais uma vez, incorporou no meu salário. E é coisa assim de 2, 3 vezes mais, sabe? E aí ela disse assim: aí, o que eu fiz? Eu tirei o dízimo, mas eu vou participar de novo. E deu oferta de novo em cima daquilo. Então, grandes coisas o Senhor tem. Quando a gente recebe a direção de Deus, me lembro que naquele dia o pastor perguntou assim para mim: poxa, que bênção, mas você estipulou algum valor, alguma coisa? Eu falei: não, eu fiz baseado naquilo que o Espírito Santo me orientou. Como ele não me orientou para valor, eu deixei a critério, porque a questão ali era a obediência, não era o valor. E pessoas têm sido abençoadas. A chave da Gisele saiu também por conta disso, e tantas outras coisas que foram acontecendo. As pessoas vão me mandando aí as mensagens. Então, se você se comprometeu e se apertou, não deu e agora quer fazer, pode fazer, não tem problema nenhum. Aqueles envelopes, como eu me comprometi, durante uma semana eu fiquei orando por eles, eu separei e fiquei orando por aquelas pessoas que ofertaram. Todos os dias eu orava e eu tenho certeza que vocês, se não foram, serão mais abençoados ainda. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pelas tuas bênçãos na nossa vida, mas não só pelas bênçãos, mas pela tua provisão, Pai. Por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, e não permita, Senhor, que falte o pão na casa dos teus filhos. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Entregue aqui seu envelope na mão da nossa diaconisa. Amém. A palavra que eu tenho hoje aqui, na verdade, não é uma pregação. Eu diria que é um aconselhamento. Não é nenhuma pregação eloquente, mas nós estamos falando acerca de família, problemas e soluções. E eu tive refletindo em cima disso, de algumas coisas, e quando a gente olha para esse tema, ele é muito abrangente, né? Fala de muitas coisas. Muitos são os problemas, algumas soluções. Mas, quando eu orei ao Senhor, me veio esse tema, e eu
pensei em trazer isso para uma reflexão de todos nós, que são os inimigos, alguns inimigos da família. Claro que são muitos os inimigos, mas Deus vai usar os demais pastores e pregadores para estarem falando acerca daquilo que o Senhor colocar. Mas algumas coisas nós vamos estar falando aqui acerca de alguns inimigos da família. Nós temos visto aí, a televisão não economiza informação nessas violências que têm acontecido na questão de morte, de assassinatos, de crueldades que vêm acontecendo no meio das famílias. E eu, quando eu estava preparando essa reflexão, eu estava me lembrando do caso da Isabela Nardoni, que até hoje fica aquele ponto de interrogação enorme. Eu me lembro que nessa época deste caso, na época eu estava fazendo uma pós-graduação na área de perícia criminal, e eu acho que até por conta do estudo que eu estava fazendo, eu fiquei muito indignada, porque eu não sei porquê, irmãos, eu não vou aqui espiritualizar de dizer que eu tinha uma convicção do Espírito, porque acho que não era. Mas, ao mesmo tempo, era uma convicção que eu tinha, tão grande, de que aquele homem não matou aquela criança. Aquele pai não matou aquela criança. Para mim, existia uma terceira pessoa, e isso ninguém me tira da cabeça. Mas o fato é que isso aconteceu no meio daquela família. Depois, nós tivemos alguns casos aí, agora, recentemente, o caso da família Posseghini, que ele é aquele que também fica um ponto de interrogação, que a suspeita recai sobre o filho de 13 anos, que mandou matar os pais, né, parece que policiais, e é mais uma tia-avó e uma avó. Uma adolescente, um menino de 13 anos. Tivemos o caso do goleiro Bruno, né, que também uma situação violenta. Casos de pedofilia a rodo, que muitos não levam uma morte física, né? Mas mata uma pessoa na sua alma, na sua emoção. O caso do frentista, que estuprou e matou uma moça de 18 anos, e ele já tinha outros casos. E aí, e tantos outros aí que vocês devem ter lembrado, e que eu também poderia estar narrando aqui. Eu disse, meu Deus, o que leva essas pessoas? Como que nós ficamos, né? Nós ficamos aterrorizados diante dessas notícias, aterrorizados diante dessas informações. E o que leva essas pessoas a terem esses corações tão empedernidos, tão duros, tão endurecidos, tão sem amor, O que leva? E a gente tem o hábito de olhar para aquilo e ver aquilo como um caso externo, um caso que está acontecendo da nossa porta para fora. Mas essas famílias que aconteceram essas coisas, poderia ser alguma das nossas famílias. Porque aí vai dizer, não, mas pastora, eu sou crente, eu sou de Jesus. E quantas pessoas que se dizem de Jesus estão cometendo atrocidades aí? Quantas pessoas que se dizem de Jesus estão por aí fazendo coisas que a gente sabe que nada tem a ver com Jesus, nada tem a ver com o reino de Deus? Mas a Bíblia ela já nos alerta disso. E a Bíblia fala que às vezes os nossos inimigos serão da nossa própria casa. Em Mateus 10, 36, diz assim, assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. O que leva uma pessoa a matar, roubar, destruir, estuprar e fazer acontecer? São as famílias que estão se perdendo dentro de casa, valores que estão se distorcendo dentro de casa,
A Bíblia ela já nos alerta, ela já nos previne disso. Em Mateus 10, 21 diz assim, Mateus 10, 21 diz assim, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então, há 2.000 e poucos anos, 3.000 anos atrás, isso aqui já estava previsto, tudo isso que está acontecendo lá. E por que tudo isso estava acontecendo? E aí a gente lê aqui no verso 36, diz assim, assim os inimigos do homem serão o da sua própria casa. Nós estamos vivendo crises familiares terríveis, onde pessoas se acumulam dentro de casa e não se falam, e se rejeitam, e se agridem, e proferem palavras de maldição, ou às vezes não falam nada, mas a ignorância, né? A ignorância não é de ignorância, mas de ignorar mesmo a pessoa, de aquilo ali, aquela pessoa e uma pedra é a mesma coisa. E aí diz, em Miqueias, tem um versículo muito interessante que eu gostaria de ler para vocês, que diz assim, porque o filho despreza o pai, Miqueias 7, se você não quiser ler, você pode anotar. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são da sua própria casa. E esta foi uma declaração confirmada pelo próprio Senhor Jesus. E por isso nós precisamos refletir o que nós temos feito dentro da nossa casa. E por que essas coisas têm sido geradas dentro da nossa casa. E se nós pararmos para pensar, pastor, eu não estou matando, eu não estou exterminando a minha família, será que não? Você pode não estar fazendo isso fisicamente, com uma violência física, no sentido de um tiro, de um assassinato, mas muitas vezes, quando nós deixamos de fazer certas coisas, nós estamos, aos poucos, destruindo a nossa família e construindo verdadeiros monstros dentro de casa. E aí, quais são esses inimigos, pastora, que a senhora selecionou hoje? 3 inimigos. O primeiro deles chama-se materialismo. Por causa do materialismo, pessoas têm se matado, pessoas têm brigado, pessoas têm se afastado uma das outras, por causa das coisas materiais. Em Mateus 6, 21, diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Interessante que outro dia eu estava batendo um papo com a minha filha Vitória e surgiu uma situação lá, não sei se foi no filme, na novela, e eu falei esse versículo para ela. Eu falei assim, onde está o teu tesouro? Não para ela, minha filha, mas em relação ao que nós estávamos vendo. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Ela disse, mãe, me explica esse versículo, eu não entendi o que isso quer dizer. Eu falei, sabe o que é isso, minha filha? Aonde está o teu tesouro, onde está o teu coração? Aquilo que é mais importante para você, ali está o teu coração. Pessoas que estão com o coração no dinheiro, pessoas que estão com o coração na ganância, pessoas que estão com o coração em só produzir e criar meios de ter promoção, de ter bens, de ter ascensão, se o coração da pessoa está naquilo, ela não vai conseguir enxergar as demais coisas que estão ao redor dela. Porque o coração dela está naquela força, naquela coisa que é o materialismo. A prosperidade tem enganado muitas famílias. Qual é hoje, e eu me incluo nisso, qual é hoje o lema da maioria das mulheres? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar meu marido, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que formar os meus filhos, eu tenho que casar os meus filhos, e por causa de A, de B, de C, de não sei o quê, eu tenho que trabalhar, e eu tenho que trabalhar, e eu tenho que trabalhar.
Eu não sou contra a mulher trabalhar, até porque eu mesma trabalho. O que eu sou contra é o nosso coração está nisso. A nossa prioridade está nisso. O nosso esforço está nisso. Então, antigamente, você quer ver uma coisa interessante? Antigamente, os casais que, quando estavam se preparando para casar, eles falavam assim, olha, vamos ter o básico, né? E juntos nós vamos comprar um armário melhor, juntos nós vamos comprar uma casa, juntos nós vamos comprar o nosso carrinho, juntos. Hoje em dia não. Hoje em dia vamos ficando, e eu só caso quando eu tiver um apartamento próprio, um carro zero, quando eu já estiver formada, quando eu já estiver ganhando tanto, quando eu já tiver ganho um anel de brilhante, quando eu... Ou seja, a prioridade não está mais na construção do casamento. Não é que eu seja a favor da pessoa casar com a mão na frente e outra atrás, que isso é irresponsabilidade. Mas o pensamento de construir uma vida juntos, esse pensamento do passado, se esvaiu. E as pessoas estão querendo alcançar bens para que possam se casar. Ter uma casa bonita, ter bens. Só que se esquecem que ter uma casa bonita e ter bens não é sinônimo de família unida. Eu posso ter uma casa linda, um bom carro na garagem, uma boa situação financeira e não ter alegria, e não ter paz, e estar um num quarto, outro na sala, outro na cozinha, com seus mundos individuais, individualistas. Os pais não devem pensar que dar tudo para um filho significa uma boa criação. Em Mateus 7:9, diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará a pedra? O nosso pensamento como pais é: se um filho pede um pão, a gente dá dois; se um filho pede um lápis, a gente dá dois. O coração da gente está propenso a estar sempre suprindo as necessidades dos nossos filhos, em sustentar os nossos filhos, em dar uma boa escola para os nossos filhos, em dar boas roupas, em ter um plano de saúde. Mas sabe, muitas vezes nós cercamos os nossos filhos de todas essas coisas e não damos tempo, não damos um beijo, não damos um abraço, não aconselhamos, não fazemos um elogio, não buscamos saber quem são suas amizades, não buscamos entender seus pensamentos. Mas ele tem tudo. Eu trabalho para isso, para ele ter tudo. Esse é um pensamento materialista que está destruindo as famílias. Eu não sou perfeita, perfeita é o Senhor, mas eu me esforço, junto com meu marido, para não cair nessa esparrela. Na minha família, eu tenho tentado levar um conceito de que nós somos uma família, e que um precisa do outro, e um tem que estar sempre disposto a ajudar o outro. Às vezes, eu trabalho fora, num ritmo difícil, complicado, de escala. Minha filha estuda, né, que está comigo ainda, que é adolescente. Meu marido tem seu trabalho, e temos a igreja toda para administrar. E aí, quando a gente percebe que uma semana, 10 dias, a gente não deu a atenção devida para a Vitória, que é a que ainda está em casa, sabe o que meu marido faz? Sabe o que eu faço? Meu marido, essa semana mesmo, pegou ela e falou assim: vamos trabalhar com o papai? Vamos lá no fórum, vamos não sei o quê. E, por causa desses feriados, né, de futebol, e ela foi com o pai. Não foi para shopping, não foi para comprar roupa, não foi para comer no McDonald's. Mas assim, vamos trabalhar com o papai? Vamos, pai, eu vou com o senhor.
E ela foi, porque isso é importante, claro, para aqueles que podem, porque ela tem que ver quanto custa o pai botar o dinheiro dentro de casa, quanto custa aquela blusa que ela pediu, quanto custa a gente chegar em casa todos os dias cansado e ainda ter que fazer tantas outras atividades. Valorizar os pais, honrar os pais com aquilo que eles fazem. E ela foi, e o pai dá corda para ela vai lá na maquininha e vê os processos para o pai, puxa, não sei o quê, e ela correu. Aí no final ela chantageia o pai, né? Pai, agora tem direito a lanchinho, né? Eu te ajudei o dia todo. Aí ela sempre faz um suborno de um McDonald's. Mas é importante. Por que ele fez isso? Porque a gente estava apertado. Estamos sem carro, estamos apertados. Então, o que ele fez? Pelo menos assim, ela não vai ficar em casa sozinha, no Facebook, ou na televisão, ou dormindo. Ela vai estar comigo, batendo um papo, nessas idas e vindas. Ela dirige um pouquinho onde pode, e ali a gente vai conversando. Nesses bate-papos informais, a gente vai colhendo e vai entendendo o que eles estão pensando. Por quê? Porque isso é o tempo que a gente deve investir. Isso é uma ideia. Vocês podem ter outras ideias muito melhores e maiores do que a nossa. Então, essa questão do materialismo está sendo um inimigo para a nossa casa. Muitos irmãos se tornam inimigo. Na minha casa, agora mesmo, hoje, a minha filha Gisele está se mudando. Aí, o que eu pude fazer? Eu tinha um evangelismo. Vitória também. Eu fico com o Gabriel, mãe. A gente vai para o evangelismo de manhã, eu fico com o Gabriel. A outra irmã com o bebezinho, eu faço a lasanha para ele. Aí o outro irmão, eu vou te ajudar a carregar as caixas. Família, é isso. Nós estamos sem carro, ora, está aqui, pai, a chave do meu carro, ora eu estou com um carro de uma, ora eu estou com um carro de outro. Por quê? Porque eles também, quando eles precisam, eles sabem que eles podem contar conosco. Mas a mentalidade materialista estão destruindo as famílias. Qual é o segundo problema que tem afetado as famílias? O ativismo. Eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que ganhar tempo, eu não posso dormir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, me comprometi, a minha agenda. E daqui a pouco a gente... Vocês já se pegaram? Eu já me peguei. Vocês já se pegaram? Há momentos que a gente... Parece que a gente não está respirando direito. Tem horas que a nossa correria é tanta. Uma vez eu me peguei assim, eu estava com os ombros assim, ó, para cima, e eu andando assim, parecia um robô, e eu falei, meu Deus, espera aí, o que está acontecendo? De tanta tensão, de tantas coisas. Em Mateus 24, 43, diz assim, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por causa do nosso ativismo, muitas vezes a nossa casa é arrombada e a gente não vê, porque a gente não vigiou, porque a gente não cuidou, porque a gente não prestou atenção. Mas se a gente soubesse, a gente não ia deixar. O problema é que a gente acha que nunca vai acontecer na nossa casa. O problema é que a gente acha que nunca atingirá a nossa família. E isso é só para a televisão. Isso é só para a família do irmão. Isso não vai acontecer comigo. Vai sim. Se a gente não vigiar, vai sim. O tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. O tempo para conversar, o tempo... E quando tem tempo é assim, tá bom, vai falando aí que eu vou cozinhar aqui, tá bom. Então, quer conversar? Então entra aqui no carro, enquanto eu te levo para a escola, você vai falando. E o tempo é sempre dividido, o tempo é sempre compartilhado, o tempo nunca é olho no olho, sentado, com calma, com tranquilidade. É sempre no ativismo. Você fala, enquanto eu cozinho eu te escuto, aí o telefone toca, o cachorro late, o interfone toca, e aí aquela pessoa que está ali, talvez nunca mais fale o que ela precisava falar, porque a gente não dedicou o tempo necessário.
E às vezes a gente pensa que o tempo necessário é muito tempo, né? Eu não tenho tempo para ficar de papo não, pastora. Mas às vezes, 15 minutos que a gente dispense de atenção para algum dos nossos familiares, mas que você realmente esteja ali, integralmente ali, é o suficiente para aquela pessoa se esvaziar. É o suficiente para você dar uma palavra. É o suficiente para você dar uma oração, fazer uma oração. 15 minutos. O tempo é invisível, mas ele é real. A gente não vê, a gente não sente, mas ele passa. E a gente às vezes só se dá conta disso quando dá de cara com o espelho. Quem é ela? Né? Eu de vez em quando eu me pergunto, cara, esse espelho não sou eu. Esse espelho está distorcendo. Minha filha essa semana me deprimiu. A Isabela essa semana deu uma sessão nostalgia nela lá. E ela começou a botar foto da formatura dela. E foto da Copa de 2006. E a foto da Copa de 2000 e não sei quanto. Eu digo, minha filha, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Porque quando eu olhei para aquela foto, eu com 63 quilos há 4 anos atrás. E agora com mais 18 em cima do lombo. Eu disse, gente, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Se eu tomo vergonha na cara e volto para aquele peso, ou se eu deprimo. Né? Aí ela disse, não, mãe, toma vergonha na cara. Eu falei, e tu também. Mas o tempo, ele é real. Se não cuidarmos, em Efésios 5,16 é assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E aí nós vamos olhar para trás e vamos observar as oportunidades perdidas, aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Devemos colocar em primeiro lugar os nossos relacionamentos e, se for preciso, parar tudo. Às vezes, parar tudo, estancar uma situação é necessário. Você sabe que teve uma época aí que eu e meu marido estávamos numa situação muito apertada de tudo, de tempo, de dinheiro, de trabalho, muitas coisas acontecendo, e a gente se divide, né? Em tudo a gente se divide, ele corre para um lado, eu resolvo uma coisa, ele resolve outra, e um dá força para o outro. E aí a gente começou a perceber que a gente só estava resolvendo problema. Resolvia problema do filho, resolvia problema da igreja, resolvia problema do carro, resolvia problema do trabalho, blá, blá, blá. Aí teve um dia que eu falei assim, que ele ligou, ele falou comigo, eu falei, olha, quer saber do que mais? Você vai ligar agora para o seu secretário e você vai cancelar todos os seus compromissos de hoje. Tá maluca, eu não posso fazer. Porque... Eu falei, não, você vai cancelar todos os seus compromissos, nós vamos pegar o carro e nós vamos sair. Nós vamos lanchar, vamos passear na beira da praia e vamos botar a nossa vida em dia. Porque daqui a pouco eu estou perguntando quem é você. E aí a gente estancou, entendeu? Estancamos. E fomos conversar, e fomos ver como é que estavam as coisas, e saber da Andréia e do Carlos, porque a gente estava sabendo do irmão da igreja, do diácono, da casa, do filho tal, da necessidade de não sei o quê, do banco, da conta, e nós? Como é que fica? O diabo, ele é um grande jogador de boliche. Quem conhece esse jogo aqui? Conhece como é que funciona o jogo de boliche? Como é que é o jogo do boliche? São 10 pinos, um na frente e depois vem, né, os outros 9. Quando a gente acerta o pino da frente, os demais todos caem. E o diabo é assim. Ele acerta o cabeça da família, ele acerta o cabeça da igreja, ele acerta o seu chefe. Para quê? Porque tudo que tiver atrás dele vai desmoronar. Então, quando eu percebo
que o meu casamento está sendo ameaçado, não o meu casamento no sentido de amor, não é isso não, mas no sentido de atenção, de cuidado, eu digo, opa! Quando eu percebo que o meu relacionamento com os meus filhos não estão sendo como deveria, que acende a luz vermelha, eu dou uma brecada e paro tudo. Por quê? Porque o ativismo tem nos matado. Em Colossenses 4, 5, diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Nós temos que ter sabedoria para lidar. Que coisas que vêm de fora? As coisas do dia a dia, as adversidades do nosso dia a dia. Nós temos que ter sabedoria para lidar com tudo isso, administrar o nosso tempo para que nós possamos, então, aproveitar as oportunidades que às vezes são poucas. Às vezes, membros da nossa família se tornam inimigos uns com os outros, se estranham. O pai de família, ele deve cuidar da sua família. Você, homem de Deus, você é o sacerdote da sua casa. Não importa se está no primeiro casamento, no segundo, no terceiro, você é o sacerdote da sua casa. Não deixe que o tempo faça a destruição da sua família por causa dos ativismos. E por último, a questão do egoísmo. As pessoas estão muito acostumadas a olhar para o seu próprio umbigo, ver as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus problemas e não conseguem enxergar ao derredor. E quando a gente olha para o nosso redor, a gente vê que a gente não está passando por nada. Eu, quando cheguei aqui, eu estava conversando com a Vanessa a respeito da nossa irmã Patrícia do Eliel, que eu acho que nesses 2 anos que eu me lembro, a Patrícia passou por 5 cirurgias, mais ou menos isso. Mas não foi 5 cirurgias, tirou um sinal, tirou um quisto, não. É um câncer que mexeu com o estômago, é uma cirurgia que ela tem a perna costurada daqui até lá embaixo, porque ela quase perdeu a perna por causa de medicamentos, de coisas que deu-lhe uma trombose. São coisas sérias. E aí a gente olha, conversa com aquela mulher, sempre com um sorriso, sempre dizendo Jesus está no controle, sempre dizendo eu estou aqui. E quando ela está em casa, está fazendo os trabalhinhos dela, faz uma bolsa, faz um paninho de prato, faz não sei o que, ela não para. E agora está lá, de novo. Passou por uma cirurgia da vesícula, aí agora apareceu um tumor, que a gente já está crendo que o tumor não é mais tumor, porque aí agora eles fizeram, nós oramos aqui, e eles fizeram um novo exame, e já está dizendo que é um edema, ou seja, está lá entubada, sendo alimentada por tubo, porque não consegue comer, a sua vida está ruim. Quando a gente está num leito de hospital, ela traz à memória aquilo que traz esperança. E aí, quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus. Porque quando a gente está num leito de hospital, naquela solidão que nos assola, e que ali há momentos que você, nem teus familiares às vezes pode ficar, né, por causa da situação, é que a gente diz assim, meu Deus, eu não aproveitei o meu tempo. Não aproveitei o meu tempo para falar de Jesus, não aproveitei o meu tempo para cuidar dos meus filhos, não aproveitei o meu tempo para amar o meu marido, não aproveitei o meu tempo para fazer uma amizade. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Em Marcos 3, 25 diz assim, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Uma família dividida, ela não cresce, ela não evolui, ela não progride, ela não avança, ela não acontece nada.
Porque até nos Casados para Sempre tem uma figura que eu adoro, né? Aquela dos burrinhos. É muito interessante, porque é um burrinho virado de costa para o outro, aí um puxa para cá, o outro puxa para lá, um puxa para cá, o outro puxa para lá, e eles não saem do lugar. Por quê? Porque não estão unindo forças. Um usa força para lá, o outro usa força para cá, e não acontece nada. As famílias estão numa total desunião, um egoísmo. Eu quero vencer a minha vida, eu quero fazer a minha faculdade, eu quero ganhar o meu pão, eu quero comprar o meu carro, eu quero fazer tudo isso para te largar, velho, chato e gagá, e viver a minha vida. É isso que a gente ouve. Mas a família unida, ela consegue vencer toda e qualquer dificuldade. Para cada família, para que a família possa viver bem, é importante que cada um conheça o seu papel. Hoje é um culto de mulheres. E eu ousaria dizer para você, mulher, para mim, mulher, que o nosso papel é de ajudadora. Porque é isso que diz a palavra de Deus, de facilitadora. Nós não estamos aqui para atrapalhar, para impedir, para ser pedra de tropeço, para bater de frente, para marcar a nossa vontade. Nós estamos aqui para auxiliar. E sabe, o papel de auxiliadora, você não está à frente, você não é a líder, você não, muitas vezes não aparece, mas sem você as coisas não funcionam. Quando nós somos boas auxiliadoras, quando não estamos preocupadas em disputar com o nosso marido, e eu diria até que tem mãe que disputa com o filho. Eu já recebi em gabinete mãe que disputa com o filho. Quer fazer mais do que o filho, quer realizar os seus sonhos no filho. Aí eu não fui médica, ela vai ter que ser médica. A garota quer fazer de advocacia, mas não, ela vai ter que ser médica, porque é no meu sonho ser médica e eu tenho que me realizar. Quando os inimigos, eu até escrevi isso, quando os inimigos de Neemias perceberam o desprezo, a maledicência, o desânimo que haviam atingido os judeus do seu trabalho, escolheram uma abordagem mais direta, usando a violência física. E aí foi muito interessante que em Neemias 4, de 12 a 14, Neemias orou e usou de sabedoria para quê? Para montar guarda. E sabe como é que ele venceu? Dividiu em famílias, estrategicamente, e colocou-os em lugar especiais. E aí, vê lá em Neemias. Neemias 4. Eita, minha folha é tão fina que passou direto. Alguém já abriu aí, Neemias? Só para a gente não perder muito tempo, que já está adiantada a hora. Neemias 4. Neemias 4, de 12 a 14.
Não, só até o 14. O 14 diz assim: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Nós temos que pelejar. Quem peleja por nós é o Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte em relação aos nossos filhos, nossos pais, nossas mulheres. Por quê? Porque nós temos que tomar conta da nossa família. Nós temos que tomar conta daquilo tudo que Deus nos deu. Porque a família é um presente de Deus. A nossa família é um presente de Deus. Aí você pode estar ouvindo, né? Eu falar isso e dizer assim: pastora, a senhora não sabe quem é meu filho. Pastora, a senhora não sabe quem é meu marido. A senhora não sabe quem é minha mãe. Aí eu digo assim: olha, realmente eu não sei, mas eu tenho uma resposta para você, que está em Malaquias 4:6, que diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Gente não muda gente, mas o Senhor muda. O Espírito Santo muda. O Espírito Santo transforma. Porque Deus é um Deus de paz. Ele diz que eu é que sei que os seus pensamentos, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Quanto mais carnal for uma família, mais conflito essa família terá. Quanto mais espiritual for uma família, mais vitórias, mais respostas, mais união essa família terá. Qual foi a minha intenção nessa noite? De alertar, porque o mundo está muito corrido, muito agitado. Nós temos que realmente ganhar o nosso pão, nós temos que realmente, mas irmãos, nós precisamos aprender, é um exercício, aprender e dizer assim: quanto tempo eu tenho dedicado aos meus filhos? Quanto tempo eu tenho dedicado aos meus pais? Quanto tempo eu tenho dedicado aos meus netos? Ah, pastora, mas eu já cuido dele, levo para a escola, boto comida, ela escova o dente dele, passa a roupa dele. Isso aí é cuidado. Mas não é o que eles mais precisam, por incrível que pareça. O que eles precisam é de atenção. 1 Coríntios 3,3 diz assim: quando há contenda e ciúme, é porque somos carnais e estamos andando segundo as obras dos homens. Aonde há contenda, com certeza não há a presença de Jesus, não há a presença de Deus, não há a presença do Espírito Santo. Então, que nós possamos combater esses três inimigos: o materialismo, o ativismo e o egoísmo. Para que a gente possa... Nós não seremos perfeitos, porque se nós olharmos para a Bíblia, não existiu família perfeita. E houve coisas muito mais sérias até do que as nossas passam. Mas a gente pode melhorar. A gente sempre pode melhorar. E a minha proposta dessa noite é isso. Que a gente possa estar analisando aonde eu posso melhorar. É na atenção, é na minha forma de falar, são nas minhas atitudes, é naquela minha resposta, é no meu autoritarismo, que talvez eu precise me controlar, é na paciência, é no dobrar mais os meus joelhos, né? Que a gente possa estar pensando, refletindo um pouquinho, porque eu parei para refletir. Ao preparar isso, eu parei para refletir. E eu pretendo mudar algumas coisas. Então vamos ficar de pé. E se você, assim como eu, precisa alterar algumas coisas na sua rotina, para que algumas outras coisas... Você sabe, às vezes nós não temos respostas
de coisas. Eu no domingo dei um testemunho próprio aqui. Eu tenho esperado tantas coisas a respeito de coisas de trabalho e de tantas outras coisas que não estão acontecendo durante esses anos todos, orando e pedindo. E na pregação do pastor, eu me dei conta do rancor e da raiva, da mágoa que eu tinha daquele, então, na época, presidente. Ele não sabe nem que eu existo. Ele não sabe nem o mal que me fez. Mas o Senhor sabia da minha raiva. E eu não podia conviver com isso dentro de mim. Porque a palavra tem que ser para mim. E se a palavra diz que é o Senhor quem peleja pelas nossas causas, eu tenho que confiar nisso. E perdoar e orar pelos meus inimigos. Então, Deus falou profundamente. Eu verdadeiramente liberei aquele homem do meu coração, independente se vai acontecer ou não. Mas muitas coisas, às vezes, não acontecem na nossa vida, que nós culpamos o outro, que nós levamos a responsabilidade para o outro, que é nossa. Nós é que precisamos mudar. Às vezes o outro muda com uma mudança em nós. Quando nós resolvemos mudar e nos tornarmos pessoas melhores, o outro também muda, consequentemente. Então, se você precisa dessa oração, eu quero orar por você. Você coloque a sua mão no seu coração e diz: Senhor, eu me identifiquei em algum momento dessa palavra, dessa reflexão, e quero te dizer, Senhor, que eu preciso mudar, eu quero mudar, quero administrar melhor a minha vida, os meus pensamentos, a minha família, para que eu, Senhor, não seja roubada pelo inimigo dentro de casa, mas me guarda, Senhor, de todo pensamento mau, de todas as más atitudes, de todas as maus comportamentos. Me ajuda, Senhor, naquilo que eu não consigo administrar, para que eu possa, Senhor, andar mais contigo, caminhar mais contigo. Me faz uma mulher, um homem mais espiritual, para que essas contendas, essas dificuldades que às vezes acontecem no meu lar, caiam por terra. Ó Deus, eu oro pelas famílias que porventura não estejam vivendo na sua plenitude de alegria, de paz, que não estejam vivendo na plenitude de um casamento, que não estejam vivendo na plenitude de um bom relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos. Pai, em nome de Jesus, que haja a unidade, que haja o amor, que haja o perdão, e que nós possamos, Senhor, praticar essas mudanças em nós, em primeiro lugar, Senhor. E oramos para que Tu ajude aos nossos familiares, Senhor, a também serem transformados. É para isso que estamos aqui, para sermos aperfeiçoados a cada dia, Pai, a nos santificarmos, ó Deus, a cada dia, para que a cada dia nós tenhamos mais a Tua imagem e a Tua semelhança em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Eu vos abençoo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amanhã de manhã tem mais.